Bom dia, meu irmão, minha irmã, a você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Hoje, 19 de maio, terça-feira da sexta semana da Páscoa, vamos juntos rezar o evangelho deste dia. Se você deseja acompanhar comigo, o evangelho de hoje é João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. Vamos juntos então escutar a palavra de Cristo neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e ninguém de vocês pergunta: para onde vais? Mas porque agora estou falando dessas coisas, a tristeza tomou conta do coração de vocês. No entanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei para vocês. E quando ele vier, vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque não acreditam em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai, e vocês não me verão mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, 3 pontos importantes, neste evangelho, neste trecho deste evangelho. Primeiro ponto, o retorno de nosso Senhor Jesus ao Pai. O segundo ponto, o Espírito Santo imediatamente enviado para a comunidade. O terceiro ponto, de que maneira a atuação desse Espírito Santo se faz em benefício, em favor das comunidades cristãs. Cristo precisa ser glorificado antes de enviar o Espírito Santo. O que significa Cristo ser glorificado, meu irmão, minha irmã? Entrar na glória da onde ele estava e veio. Permaneceu conosco, viveu conosco, morreu, ressuscitou e agora volta para a glória do Pai. É necessário que ele vá. Por que é necessário que ele vá para o Pai? E ele até pergunta: agora ninguém de vocês me pergunta para onde vais? Mas porque agora estou falando dessas coisas, a tristeza tomou conta do coração de vocês. Ora, de repente pararam as perguntas dos discípulos, ou muitas vezes também param as nossas perguntas, Por que ninguém pergunta para mim, diz Jesus? Porque vou ser glorificado, vou para o Pai. É justamente isso. Cristo sobe ao Pai, a sua ascensão, a sua subida ao Pai, significa que ele levará ao Pai, apresentará ao Pai tudo aquilo que ele veio de fato salvar, que não estava bom na vida de todos nós, causado tantos danos pelos pecados de todos os tempos dos homens e mulheres, de todos os tempos. Daí se diz também que Cristo é o vencedor da morte, e vencendo a morte, que causa no homem um pecado, e também estragos inumeráveis, pesos que não consegue o próprio homem nunca se livrar, Cristo, ao vencer a morte, nos dá o perdão dos nossos pecados, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas agora estamos pautados na força da lei do amor, da lei do Espírito derramado sobre cada um de nós. É preciso que Cristo entre na glória para justamente apresentar esta humanidade da qual Ele salvou. E como Ele apresentará a Deus, nosso Pai? Mostrando as suas chagas gloriosas, mostrando
além das suas chagas, o seu sofrimento que passou por cada um de nós, mostrando todo o seu ser como aquele que cumpriu a vontade do Pai, totalmente para um único objetivo: salvar a você e a mim de uma morte eterna. Agora Cristo glorificado diante do Pai apresenta tudo isso, o Pai aceita e ao mesmo tempo o Pai agora, em nome de Cristo, derramará o Espírito Santo para que nós, como igreja, em todos os tempos, continuemos essa obra de testemunhar, de anunciar o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, que é fonte de salvação para aqueles que o creem. E para aqueles que creem, deve ser um testemunho constante de vida, né? Temos pontos interessantes, quando diz aqui, né? A respeito do pecado, porque não acreditam em mim. Lembrar também que estamos falando nesse tempo de ter fé. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, diz o Senhor. Não existe cristão que não tenha fé no seu Senhor, no seu Deus e no seu Senhor. Se não tem fé, vai anunciar o quê? Algo vazio e inexistente, né? A respeito da justiça, qual foi a justiça? As pessoas irão reconhecer, como os judeus daquele tempo, né, que o julgamento de Cristo foi o julgamento de um inocente, né? E nós sabemos que os nossos pecados é que nos levaram Cristo à morte, né? À morte. Porque eu vou para junto do Pai e vocês não me verão mais. A respeito da justiça e o julgamento, né? Este julgamento é o próprio Deus que vai agora dar a palavra final, porque Cristo glorificado e junto dele é a testemunha de tudo aquilo que aconteceu. E aqueles que ainda continuam não crendo em Cristo, em toda a sua entrega, em toda a sua vida e seu sacrifício, então esse julgamento então será um julgamento muito doloroso, porque a fé é a única chave de ligação para acreditar na vida nova que Cristo nos oferece, dada por Deus. Se não temos fé, nós mesmos nos julgaremos, estando cada vez mais distantes do amor de Deus. Cristo é inocente. E por que é inocente? Porque veio do Pai e volta ao Pai. Que o chefe deste mundo, ou seja, o mal, né, se sinta condenado e derrotado pelo anúncio, pelo testemunho daqueles que creem em Deus, em Cristo, como eu e você. Por isso o testemunho deve ser cada vez mais aprimorado, principalmente neste tempo pascal e por todo o ano litúrgico que se segue. Ou seja, a cada dia, a cada minuto, devemos dar o verdadeiro testemunho do amor de Deus manifestado em Cristo por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, creiamos e peçamos ao advogado, que é o Espírito Santo, da qual celebraremos brevemente neste dia a sua festa, né? Nestes dias a sua festa, possamos pedir a Ele que nos ajude cada vez mais a sermos anunciadores, proclamadores da verdade que o mundo tanto anseia, ou seja, Cristo está ressuscitado, Cristo nos perdoa, Cristo nos ama e é Cristo que se faz caminho, verdade e vida para também nós sermos levados ao Pai para uma vida definitiva e nova e já experimentada neste mundo. Amém. Convido você então a rezarmos juntos a oração que o próprio Cristo, Filho de Deus amado, nos ensinou.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, de São José, São Bento e de todos os santos diáconos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você, meu irmão, minha irmã, uma excelente terça-feira. Fique em paz e sempre na certeza do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus por cada um de nós. Amém.